Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é possível derrotar Arthur Lira? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, voltei hoje do Rio de Janeiro, peguei 6 horas e meia de voo, sem falar o tempo de deslocamento do aeroporto. E fui para o Rio de Janeiro pro ato em defesa do camarada Glauber Braga, que foi na ABI. O ato foi gigantesco, assim. Eu já fui na ABI, essa foi a 7ª vez, a ABI é a Associação Brasileira de Imprensa, né? E assim, foi fantástico, velho. Tipo, o térreo da ABI tinha umas 300 pessoas que não conseguiram subir. O auditório da ABI tava lotadíssimo e fazia fila, assim, ó, gigantesca para entrar. Bota o vídeo aí, Maxwell, por favor, da fila para entrar. Essa é a fila das pessoas tentando subir para apoiar o mandato do gigante deputado Glauber Braga. Ela tá quase chegando no meu programa. Olha isso. Olha isso. Tá chegando na pedra dessa, filha. Olha a fila chegando na pedra dessa. Olha a fila, olha a fila, olha a fila, olha a fila. Bora, Lira! Glauber fica! Em seguida, botam umas fotos aí bem ruins, mas enfim, que eu tirei lá da ABI. Então, assim, gente, deu quase 1000 pessoas, né? Numa quinta-feira, ponto facultativo no centro do Rio de Janeiro. Então, assim, o centro nem estava movimentado. Quem foi pro ato mesmo. E isso mostra uma coisa impressionante. O que que é? Vamos lá. Quem tá aqui acompanhando o canal sabe que o Glauber Braga tá ameaçado de cassação. Foi aprovado no Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores a admissibilidade da cassação do mandato do Glauber por 10 votos favoráveis e só 2 contrários, né? 2 em defesa do Glauber. E aí, quando eu tive informações que estavam dando, eu estava no Espírito Santo, fazendo atividade lá com os camaradas do PCBR, e aí fui olhar as redes sociais do Glauber e vi um vídeo do Glauber, o Glauber dizendo que achava que tinha 99% de chances de ele ser cassado. E aí comecei a conversar com os camaradas do PCBR, conversei com gente do PSOL, e a galera falando, Jones, porra, tá foda, não sei o que, ninguém fala nada. E assim, gente, era uma coisa assustadora, né? Silêncio da mídia progressista, silêncio de intelectuais, silêncio de artistas, silêncio de parlamentares, silêncio dos partidos de esquerda, dos partidos progressistas e tal, silêncio. Mas aí, finalmente, o jogo começou a virar. Começou uma campanha de solidariedade muito forte ao Glauber Braga. O Glauber vem conduzindo brilhantemente essa campanha, já eu vou desenvolver mais isso. Começou a ser assunto, começou a ser tematizado e começou a ser tema de massas, né? Tema de massas, né? O que a gente viu na ABI, assim, gente, vamos lá. Proporcionalmente, vis-a-vis o tamanho do Rio de Janeiro, sabe? O tamanho do Rio de Janeiro, tinha mais gente no ato em defesa do Glauber Braga na ABI, proporcionalmente, do que no 1º de maio com o presidente Lula, sabe? Então isso dá uma dimensão. E lembrando, era ponto facultativo no Rio de Janeiro. O centro da cidade não estava movimentado. E aí, o que a gente pode pensar agora sobre isso? Vamos lá. É necessário primeiro desfazer uma ilusão aqui. Tem gente que acha que o Arthur Lira é todo poderoso, que não dá para enfrentar ele agora e tem que esperar a próxima eleição para melhorar um pouco a situação no Congresso. Gente, precisa tirar essa ilusão de cena. Hoje, justamente porque o Congresso Nacional se apropria cada vez mais de orçamento público, cada deputado federal em emendas parlamentares, em 4 anos de mandato, tem 54 milhões de reais para gastar. Cada senador tem 80 milhões. Característica média, salvo nobres e raras exceções, desses mais de 50 milhões que um deputado federal tem durante 4 anos para gastar, 1/3 é corrupção, roubalheira, desvio de dinheiro, assim. Salvo as exceções, mas, sabe, é isso. É 1/3 a corrupção, roubalheira e desvio de dinheiro. Gente, assim, dá uma notícia triste para vocês. Ninguém com 20 milhões em caixa para fazer campanha para reeleição é favorito para perder, sabe? A tendência é o cara ganhar, acaba se reeleger. É isso que está acontecendo. Então, se a gente não coloca um freio agora, essa história de querer enfrentar em 2026 e 2030, isso é chaveco, isso é conversa, isso é mentira. Nenhum deputado com 10, 20, 25, 15 milhões, até 30 milhões para fazer campanha, e só o dinheiro ilegal, né? Sem falar
sem falar de fundo eleitoral, sem falar de fundo partidário, etc e tal, entra numa eleição para perder. Tendencialmente ele entra para ganhar. E no Congresso Nacional está acontecendo um fenômeno que, inclusive, merece ser mais estudado, merece que se preste mais atenção, que é deputados formando a sua bancada, no sentido de que a figura deputado está envolvido numa porrada de esquema de desvio de orçamento a partir desse crescimento descomunal das emendas parlamentares. Aí ele está financiando o parceiro dele para ser vereador, depois deputado estadual, deputado federal. Então, o deputado federal ou o senador que está fazendo uma bancada dele. Então, para além das bancadas dos partidos, para além das bancadas temáticas, né, bancada do boi, bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada dos monopólios estrangeiros, está rolando um fenômeno que é quase que uma profissionalização do modelo Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, né, que o governo Lula deixou ele roubar na Telerge, ele fez, e em Furnas, ele fez caixa e comprou uma bancada de deputados com esquema de mesada. Só que aí o Eduardo Cunha fazia isso depois dos caras serem eleitos, né? Agora a coisa está se profissionalizando. O deputado rouba agora, com dinheiro legal, ele está financiando a eleição dos seus parceiros e não é mais bancada de partido, né? É bancada do fulano que está financiando com dinheiro de crime a eleição dos seus parceirinhos. Então, assim, essa ideia de, não, gente, vamos ver na próxima eleição, quem sabe melhora. Não, gente, isso tem que ser enfrentado agora. Tem que se acabar com essa apropriação golpista, essa apropriação baseada fundamentalmente em corrupção, em fisiologia, em coisa podre, mal cheirosa, que está acontecendo de apropriação de recurso público pelo Congresso via emendas parlamentares. Isso por um lado. Por outro lado, a renovação do Congresso, limitadíssima, ela só vai acontecer se tiver disputa ideológica na sociedade. Veja, essa história de passa 4 anos sem fazer disputa ideológica, sem fazer trabalho de base, sem fazer trabalho de formiguinha, para chegar na eleição e apelar em abstrato para o eleitor votar bem, para o eleitor saber que deputado está votando, isso é, de novo, chaveco também, viu? Isso é uma forma cretina e canalha, inclusive, de tentar culpar o povo depois, né? Então você passa 4 anos defendendo privatização de presídio, defendendo teto de gasto, defendendo PPP em serviço público, comemorando de maneira abstrata e burra índice de crescimento do PIB, normalmente puxado pelo agronegócio, mentindo e por aí vai. Aí quando chega na eleição, não, vote direito, vote certo, não sei o que, pelo amor de Deus, né, gente? Se não se faz disputa ideológica, a tendência é uma renovação menor do Congresso desde uma perspectiva de esquerda, né? Desde uma perspectiva da classe trabalhadora, sem desconsiderar todos os limites postos no processo eleitoral burguês. A tendência, a renovação, desde uma perspectiva de esquerda, se coloca como um reflexo, com várias mediações, mas com reflexo de um trabalho político prévio, né? De um trabalho de massas, de um trabalho de disputa ideológica, percebe? Então é fundamental. Essa história, não dá para enfrentar o Arthur Lira agora não, tem que ser agora. Tem uma frase, né, de um famoso canalha, Winston Churchill, racista, pró-colonial, que ele fala: entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra e terás a guerra, né? Para o primeiro-ministro inglês que antecedeu ele, que tentou contemporizar ali com Hitler e tal, evitar a guerra, jogar a guerra contra a União Soviética. Então, entre a desonra e a guerra, tem a desonra e terás a guerra. Então é isso. No caso do Arthur Lira é a mesma coisa, velho. A questão é, você vai escolher o quê? A desonra ou a guerra? Beleza, você pode escolher a desonra agora, mas vai ter a guerra depois, sabe? Não tenha dúvida que, por exemplo, esses caras querem acumular cada vez mais poder para estabelecer no país um parlamentarismo, um semi-parlamentarismo, para mandar ainda mais. Sabe, quando é que vai ser dado o freio? E aí, nesse sentido, é por isso que eu digo que o discurso do Glauber Braga na BI foi sensacional. E eu imagino que vai estar disponível aí nas redes dele e tal. Eu vi que a Samia já postou no Instagram dela o discurso dela e tal. Porque o Glauber, ele faz uma coisa que é muito importante, veja. Evidentemente, gente, que a batalha imediata é defender o mandato do Glauber, né? A impedir que o Glauber seja cassado. Mas o Glauber disse abertamente na BI, e essa é a linha política, que não é uma luta em defesa do Glauber parlamentar, do Glauber pessoa, do Glauber militante. É uma luta contra o Arthur Lira. É uma luta para enfrentar a apropriação do orçamento público, a apropriação da capacidade de definir os rumos do gasto público por parte do Congresso e por parte do Centrão. É uma luta para reverter a dinâmica de, entre aspas, parlamentarismo orçamentário que foi colocado no contexto do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma. Então, o que o Glauber está fazendo, e de maneira magistral, é dizer assim, ó, isso aqui é uma luta. Beleza, para defender meu mandato, mas é uma luta contra o Arthur Lira. E aqui, gente, veja,
Eu vou repetir o que eu falei no meu vídeo, né? O primeiro vídeo que eu lancei debatendo a questão do Glauber, que é, gente, todo mundo não fala que o Congresso é o problema, que o Congresso é foda, que o Congresso manda em tudo e tal. Pois bem, né? Chegou o momento, chegou uma oportunidade da gente enfrentar o Congresso. Mesmo Arthur Lira sendo uma das figuras mais impopulares da República, até agora não tava rolando um ato de massa, não estava rolando nada contra o Arthur Lira. No vídeo, a perseguição de Arthur Lira contra Glauber Braga, eu problematizo isso. Vocês não falam tanto que o Congresso é o problema? Apareceu alguém com coragem, com disposição para peitar o Arthur Lira. Então tem alguém com coragem, tem alguém com capacidade de enfrentamento que está começando a criar um movimento de massas que é em defesa do mandato Glauber, mas é contra o Arthur Lira, percebe? Eu acho que isso é fundamental. Veja, você gosta ou não do PSOL, você gosta ou não do Glauber Braga, você gosta ou não do socialismo, mas você é contra o Arthur Lira? É isso mesmo? Você acha que o Arthur Lira representa uma tendência nefasta, fascistoide, reacionária, corrupta, imoral na política brasileira? Você acha que é um absurdo o Congresso estar se apropriando cada vez mais de orçamento, piorando a qualidade, a eficiência, a eficácia e o retorno do gasto público? Você acha que o Congresso cada vez mais querer mandar no volume de recursos disponíveis para investimento é um absurdo? Essa é a sua luta. Venha nessa. Vamos somar. Nesse sentido, algumas orientações importantes. Inclusive, o Glauber Braga passou na fala que ele fez na ABI. É importante ter atos locais descentralizados. A gente teve um grande ato geral no Rio de Janeiro. Vão ter vários processos de mobilização. Eu já voltei hoje no avião mandando uma mensagem para a galera de Recife para a gente organizar um ato em Recife. Organizar ato em Recife, organizar ato em Maceió, em Fortaleza, em Campinas, Porto Alegre, em Floripa, em Belém do Pará, São Luís do Maranhão, no Tocantins, no Mato Grosso do Sul, da minha querida Natal. E vamos nessa, gente. Vamos fazer atos. E aí, Jones, porra, na minha cidade eu não consigo fazer um ato, uma marcha, ir pra praça porque não tem gente. Pô, velho, faz os cartazes, distribui os panfletos, faz uma colagem de lambe, tá ligado? Faz uma colagem de lambe, distribui um panfleto, vai para um terminal de ônibus, distribui um panfleto, explica o que é que tá acontecendo, explica quem é o Arthur Lira, explica quem é o Glauber Braga e tal, e aí registra, sobe para as redes sociais, marca o Glauber Braga, dá visibilidade e tal. O importante é fazer isso circular e dar cada vez mais densidade do movimento de massa. O segundo ponto eu já desenvolvi, que é, isso aqui não é só em defesa do Glauber, isso aqui é também chamar o enfrentamento político contra o Arthur Lira, gente. Isso é fundamental. Vamos ver agora quem aqui quer de verdade enfrentar o Arthur Lira. E crescendo a opinião pública, crescendo o movimento, crescendo a pressão, ele é derrotado, gente. Como ele teve que recuar no PL do aborto. E nesse momento, esse é um momento importante, porque é um momento de eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, que o Arthur Lira quer fazer o sucessor para continuar mandando. Derrotar o Arthur Lira agora é um sinal de enfraquecimento dele. O sinal de enfraquecimento dele reduz a capacidade dele controlar a base, percebe? Então a gente pode, inclusive, atrapalhar os planos do Arthur Lira para fazer o seu sucessor a depender do grau de força política que isso ganhar na sociedade brasileira. Entende como isso é importante do ponto de vista tático dos combates? Um terceiro aspecto, que aqui é diretamente conversando com os comunistas, vejam, eu acho que todos os comunistas têm que defender Glauber Braga, porque o Glauber é hoje o exemplo mais próximo que a gente tem do que deveria ser um parlamentar leninista. O Glauber, inclusive, na fala dele da ABI, citou Lênin, né? O que fazer, quando o Glauber falou que o papel de um parlamentar é ser um tribuno do povo, como Lênin definiu no que fazer. Na minha fala que eu fiz na ABI, representando o PCBR, eu destaquei isso. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem, uma falazinha rápida, 3 minutos, o que foi que eu coloquei da importância do Glauber Braga. O áudio não está muito bom, mas a fala está legendada, então vai dar para entender muito bem. A gravação do ângulo também, feita pela camarada Beatriz, se não me falha a memória, está meio fechada, então não dá para ver a dimensão gigantesca do auditório lotado, infelizmente, né? Mas é isso, vamos sacar aqui. O que está acontecendo na UERJ, né? Os estudantes estão sendo perseguidos, sofrendo vários casos de violência, há denúncias variadas de que a reitoria da universidade contratou seguranças privados para espancar estudantes, e é uma situação gravíssima e é fundamental todo mundo destacar desde já a necessidade de acabar com essa reintegração de posse, porque a ocupação dos estudantes é
Gente, já já eu falo em mais detalhes sobre isso, sobre a questão da UERJ. Vamos deixar o vídeo rolar. Legítima para garantir o direito à permanência e a se manter na universidade. Dito isso, camarada Glauber, estava viajando, estava no Espírito Santo, fazendo várias atividades, e aí comecei a receber várias mensagens falando o que estava acontecendo, que até a votação do Conselho de Ética. E aí o que eu tenho a dizer é muito simples, camarada. Veja, a gente tem uma extrema-direita muito perigosa, muito agressiva, muito violenta, muito sanguinária, que está disposta a atacar todos e cada um dos direitos históricos da classe trabalhadora. É uma extrema-direita que quer acabar com a CLT, que quer acabar com o SUS, com as universidades públicas, com a Petrobras, já privatizou a Eletrobras, que tem que ser tomada de volta, que quer atacar tudo. Essa extrema-direita, esses representantes do agronegócio, da indústria armamentista, da burguesia da fé, não vai ser enfrentada com um apelo à frente ampla, um apelo abstrato em defesa da democracia. Porque a maioria do nosso povo não sente na pele o que é democracia. Porque a maioria do nosso povo não tem Estado de Direito. Porque a maioria do nosso povo até hoje nunca viu na prática os direitos sociais da Constituição brasileira. A gente precisa enfrentar a extrema-direita levantando bem alto bandeiras de lutas populares. A bandeira do socialismo. Você, camarada, faz um enfrentamento exemplar à extrema-direita, porque combate todos e cada um daqueles fascistas que estão no Congresso, mas você nunca vai ver o Glauber Braga defender privatização de presídio. Você nunca vai ver o Glauber Braga defender desastres. Você nunca vai ver o Glauber Braga defender atacar os direitos da classe trabalhadora. Você nunca vai ver o Glauber Braga calado contra privatizações. Então você é um exemplo de um parlamentar socialista, de um parlamentar comprometido com a nossa classe, e mais ainda, que apresenta a tática correta para enfrentar a extrema-direita. Porque o contrário do fascismo não é a democracia burguesa. O contrário do fascismo é o poder popular, é o socialismo, é a classe trabalhadora mobilizada e luta. Então, camarada, pode ter certeza que a gente vai ter uma luta incansável em defesa do seu mandato por tudo que você representa, principalmente. Mas também porque do outro lado tem aquela besta-fera, aquele satanás do Arthur Lira, que está na hora de ir embora, que já passou no momento de ser preso, que já passou no momento de ser investigado e colocado atrás das grades. Porque esse país, para começar a ter um pouquinho de futuro, a gente precisa reverter todas as contra-reformas dos últimos anos e precisa colocar Arthur Lira na cadeia e jogar a chave fora. Pronto, gente, foi basicamente isso que eu falei. É isso. Glauber é o mais próximo que a gente tem do exemplo de um parlamentar leninista, de um parlamentar comunista. A gente não pode perder esse exemplo. A existência do Glauber Braga constrange outros parlamentares, sabe? Porque a gente acaba tendo uma régua para medir, para dizer assim, ó, podia fazer diferente sim, pô. Aqui, ó. O Glauber não faz diferente? Percebe? Isso é muito importante. Para quem está fazendo uma disputa ideológica, está fazendo uma disputa de projeto, para quem está defendendo o marxismo, para quem está defendendo um projeto de revolução brasileira. O Glauber, mesmo não se afirmando comunista, o Glauber é um socialista. O Glauber, ele é um exemplo de que é possível usar a institucionalidade burguesa para as lutas sem cair num cretinismo parlamentar liberal. O Glauber, ele é um exemplo, inclusive, na própria postura pessoal que ele tem. Veja, essa atividade na BI foi na quinta-feira, né? Hoje, na sexta-feira, quando eu tava indo pro aeroporto para pegar a escala, que é um negócio inacreditável, você sai do Rio de Janeiro para pegar uma escala em São Paulo para vir para Recife. Enfim, sistema aeroviário brasileiro, uma bosta. Começou um ataque de batalhão de choque na UERJ, né? A UERJ estava ocupada pelos estudantes. A reitoria ocupada por quê? A reitora operando uma política Gurnah Azevedo, né, supostamente progressista, operou uma política de corte violentíssimo na assistência social, que, se não fosse revertido, vai expulsar centenas, milhares de estudantes da UERJ. Os estudantes foram lá e ocuparam. A UERJ é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Os estudantes foram lá e ocuparam a reitoria contra essa política de ataque à assistência estudantil, de ataque à permanência, de ataque às bolsas, inclusive também ataque aos funcionários, terceirizados e por aí vai. E a reitoria, ao invés de negociar, a senhora, e aí vou repetir o nome dela, que eu acho que isso é muito importante, Gurnah Azevedo, bota a foto dela aí na tela, Maxwell, ao invés de negociar,
foi pedir reintegração de posse. Na quinta-feira à noite, tava lá seguranças privados da reitoria, um naipe miliciano mesmo, agredindo os estudantes. E hoje, o batalhão de choque foi para lá, barbarizou com os estudantes. Então, uma aliança entre a reitoria e o governo Cláudio Castro. Vários estudantes foram presos. A militância da UJC estava lá, construindo a ocupação da reitoria, acompanhando, e eu no avião e recebendo os informes, e aí militante foi preso, e militante apanhou, e bomba, e bomba, e bomba. O Glauber foi para o UERJ, porque sabendo que o batalhão de choque estava atacando, que estava tendo violência, ele como deputado federal foi para lá, o Glauber foi preso, E não pode prender deputado federal, a não ser em flagrante por crime inafiançável. Então a prisão do Glauber é ilegal. Prenderam o Glauber, prenderam o jornalista, prenderam o estudante. Teve uma estudante que saiu algemada, sem necessidade nenhuma. E eu tô gravando esse vídeo às 10 horas da noite, gente. Eles acabaram de ser liberados. Eu não sei juridicamente como ficou isso. Se eles foram liberados, só teve um TCO, se vão responder, como é que ficou a questão do Glauber. Eu vi que o pessoal tinha entrado com ação no STF, porque é ilegal a prisão do deputado federal, enfim. Então veja, o Glauber estava ontem, passou o dia organizando um evento gigantesco e tal. Hoje já estava lá com os estudantes, passou o dia na luta junto com os estudantes, foi preso, passou a noite inteira na delegacia. Esse é o tipo de parlamentar que a gente precisa. Então é isso, gente. Dá para derrotar o Arthur Lira, dá para garantir o mandato do Glauber Braga. E assim, a conjuntura ela é muito dinâmica. A gente não sabe o significado mais profundo das coisas. Pode ser que a permanência do mandato do Glauber Braga seja só uma derrota tática do Arthur Lira e que ele consiga manter toda a sua influência. E pode ser o início também de um questionamento mais radical, com amplitude social de massas do poder desse gangster, né? Desse bandido e tudo que ele representa. Porque como o Glauber muito bem destacou na fala dele da ABI, a força do Arthur Lira não é só a força que ele tem em termos de bancada, é que ele articula muito bem, melhor que o Eduardo Cunha, os interesses da burguesia no Congresso, percebe? Então assim, pode ser que isso seja o estopim de algo maior, né? A depender do desenrolar da conjuntura das próprias lutas. Então, reforço o chamado para todo mundo se engajar, para todo mundo entrar nessa luta. Se não conseguir fazer arte rua na sua cidade, faça panfletagem, faça colagem de lambe, faça decoração nas cidades. Eu falo decoração, que eu só falo também, a pessoa vai ficar aperreada do meu juízo. Faça decoração nas cidades, sabe? Faça colagem de cartaz, fale na sala de aula, fale no seu trabalho, explique o que é que está acontecendo. Fale porque isso é importante, porque eu acho que a gente tem chance sim de virar esse jogo. O Glauber ele tem 10 dias, né, para apresentar sua defesa, vai rolar as testemunhas, agora são os próximos 40 dias. Vão ser 40 dias de batalha e dá pra vencer. Dá pra vencer. E eu tenho certeza que a gente vai vencer, gente. Vamos pro pau, porque pequenas vitórias, e eu já falei isso várias vezes no canal, eu inclusive não vou abrir uma polêmica com isso agora, mas eu acho que tem muito marxista que desconsidera o papel de pequenas vitórias na hora de formar uma subjetividade confiante. Veja, esse negócio de derrota em derrota até a vitória final, isso não dá certo não. Isso é uma ótima palavra de ordem, mas se a gente só sofre derrota, a gente perde a autoestima, perde a esperança, a capacidade de vencer. A gente precisa ter vitórias também, pequenas e tal, porque isso, no capitalismo, tendencialmente as vitórias vão ser no geral pequenas, mas a gente precisa ter vitórias também para formar confiança, para formar autoestima, para formar capacidade de ousadia. Eu acho que é fundamental essa vitória para contribuir numa perspectiva de uma economia de afetos para a gente conseguir ter condições lá na frente de virar o jogo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.